Eu nasci para ser temido, mas ninguém me avisou que os monstros viriam de dentro. Não eram os deuses, nem os demônios. Era eu. E agora, tudo o que resta é silêncio antes da destruição. Eu acordei envolto em fumaça e silêncio. Não havia som de pássaros, nem passos, nem vento. Apenas o crepitar sutil de algo que já havia queimado há muito tempo. Minhas mãos estavam cobertas de fuligem e meu peito pesado. Eu não sabia onde estava, nem quem eu era de verdade. Eles me chamavam de Nezha, um nome dito com medo, com reverência ou com raiva, nunca com amor. Desde pequeno, ouvia que meu destino era a guerra, que meu nascimento não foi um milagre, mas um acidente divino. Um erro que os céus cometeram, um erro que eu mesmo precisava consertar. Nos cantos das ruínas onde despertei, símbolos ancestrais brilhavam em vermelho, como se ainda guardassem um aviso. O mundo já tentou te queimar, mas você ainda respira. Senti um arrepio, não pelo frio, mas porque ouvi, lá no fundo, ecoando dentro da minha mente, vozes. Elimine-os. Você é o fim. Você não pertence aqui. Tentei me erguer, mas minhas pernas estavam trêmulas, meus olhos confusos. Vi flashes de fogo, de batalhas que não lembrava ter vivido, de rostos que talvez tenha matado. Seriam memórias ou apenas pesadelos? Algo dentro de mim queria sair, algo antigo, e eu já não sabia se conseguiria segurá-lo por muito tempo. Capítulo 2. O peso do nome. Dizem que os nomes carregam poder, que cada vez que alguém pronuncia o seu, te chama de volta para o mundo. Mas o meu parece me puxar para o fundo, Nezha. 3 sílabas pesadas como corrente. Sempre que o ouço, lembro de sangue, do cheiro dele queimando na pele, do som que faz quando escorre por pedras quentes. Eles me deram esse nome como um título, um destino, mas ninguém perguntou se eu queria. Depois que despertei nas ruínas, as vozes não cessaram. Elas sussurram dentro da minha cabeça, dia e noite. Às vezes em línguas que não entendo, outras com a minha própria voz, distorcida, fria, como se outra versão de mim estivesse tentando tomar o controle. Uma que não hesita, uma que se alimenta da dor que eu luto para enterrar. Caminhei até uma vila abandonada. Portões abertos, casas partidas ao meio, como se algo imenso tivesse passado por ali. Havia marcas nas paredes, garras talvez, mas nenhuma criatura, nenhum cadáver, só o vazio e o eco de passos antigos. Me ajoelhei perto de um altar quebrado e vi meu reflexo em um espelho rachado. Os olhos estavam mudando, escuros como carvão com chamas nas bordas, e por um instante sorri sem querer. Não era eu. Toquei meu peito. O selo ainda estava lá, mas fraco. O que havia dentro começava a vazar. Era só uma questão de tempo. Eu precisava lembrar quem fui antes de me tornar isso, antes que não restasse mais nada além de cinzas e ossos. Mas no fundo, talvez eu não quisesse lembrar, porque lembrar poderia me destruir. Capítulo 3. A marca sob a pele. Acordei no chão frio de um templo em ruínas. Meu corpo tremia, não de frio, mas de algo que crescia dentro de mim. Uma força bruta, sem forma, que não obedecia regras nem piedade. O selo em meu peito havia começado a rachar. Pequenas veias escuras se espalhavam por minha pele como raízes de uma árvore maldita. Cada linha parecia pulsar com uma energia viva, uma maldição adormecida. Enquanto respirava com dificuldade, ouvi o som de sinos ao longe, lentos, abafados, como se viessem debaixo da terra. Caminhei, seguindo o som, atravessando estátuas decapitadas e inscrições sagradas riscadas com ódio. Este lugar não foi esquecido, foi apagado. Alguém quis esconder algo aqui. Alguém tentou enterrar o que agora vive em mim. Entrei em uma câmara escura, iluminada apenas por tochas prestes a morrer. No centro, um círculo de símbolos arcanos. Era ali que meu nome foi escrito pela primeira vez. Ali que me chamaram ao mundo, não como um filho,
mas como uma arma. Recordei flashes da cerimônia, sacerdotes em transe, gritos de fogo e um choro abafado. O choro era meu. A memória me golpeou com força. Me ajoelhei, sentindo as mãos ferverem. Da palma da direita surgiram pequenas chamas. Instintivamente, fechei os olhos. Senti a presença dele, o outro eu, aquele que espera. Ele sussurrou: "Está na hora, irmão. Deixe-me sair." A voz era minha, mas mais profunda, mais antiga, como se tivesse vivido 1000 vidas dentro de mim. Eu recuei. Ainda não estava pronto. Mas no fundo sabia que a escolha não seria minha por muito tempo. Algo foi despertado. E agora ele estava faminto. Capítulo 4. Ecos do Pai, esquecido. Subi os degraus do templo com dificuldade. Cada pedra parecia pesar o triplo sob meus pés. O ar ali era mais denso, carregado de lembranças que não me pertenciam, ou que eu não queria aceitar como minhas. Nas paredes, gravuras antigas mostravam batalhas entre deuses e monstros, heróis e demônios. Em quase todas, uma figura aparecia no centro, envolta em chamas negras. Era eu? No topo da escadaria, havia um altar destruído, enegrecido pelo tempo. Um homem esperava ali, velho, encurvado, com olhos como carvão molhado. "Você cresceu", ele disse. Sua voz era ao mesmo tempo áspera e familiar, mas ainda caminha como um cão perdido. Tentei perguntar quem ele era, mas ele me cortou com um gesto. "Não importa o nome, importa o que você carrega." Ele apontou para meu peito. O selo pulsava, fraco. Ele se aproximou e, sem aviso, cravou o dedo em meu externo. A dor foi absurda, profunda, como se minha alma estivesse sendo puxada à força. Vi imagens, meu nascimento, meu primeiro grito, o momento em que fui escolhido, ou amaldiçoado. "Você é a sombra de um deus", disse ele, ofegante, "e o herdeiro do vazio que resta após a queda." Suas palavras ressoaram em mim como um trovão. Senti um rasgo dentro do peito. Meu corpo fraquejou, mas algo lá dentro se abriu. O velho caiu de joelhos, esgotado. "Agora ele sabe onde você está", sussurrou antes de desaparecer em cinzas. "Agora ele vem." Fiquei sozinho, ouvindo novamente os sinos, mas agora eles batiam em ritmo acelerado, como um coração em desespero. E pela primeira vez, senti que eu não estava apenas sendo seguido, eu estava sendo caçado. HTTPS ChatGPT com C680E 167 6A5 C8383813 7 d 31 d F8 BDD text ou % vento %20 com %3% A7 ou achava % que % estava. A chuva se intensificava, arrastando folhas mortas e restos de poeira enquanto eu seguia por uma trilha estreita na floresta. Cada passo parecia me levar para mais perto do desconhecido, do destino que me aguardava. O ar estava pesado, carregado de um silêncio inquietante, como se a própria natureza prendesse a respiração para assistir ao que viria. Senti uma presença atrás de mim, um movimento sutil entre as árvores. Meu corpo se preparou automaticamente para a luta, mas não me virei. Deixei que a sombra se aproximasse para ver quem ousava me desafiar. Então, uma voz baixa e firme falou: "Você não deveria estar aqui, Nedja." Me virei devagar, encontrando olhos frios e implacáveis. Era ele, uma figura alta, encapuzada, que parecia emergir da própria escuridão. Havia algo familiar naquele olhar, um misto de reprovação e reconhecimento, como se tivesse sido um espelho quebrado refletindo partes de mim que eu preferia esquecer. "Quem é você?" perguntei, tentando controlar o tremor na voz. Ele sorriu, um sorriso sem alegria. "Alguém que conhece sua verdade e que veio para lembrá-lo do preço que pagou por brincar com o poder dos deuses." O vento uivou ao nosso redor, carregando a ameaça de uma tempestade iminente. Sabia que essa conversa não terminaria em palavras. Era um duelo silencioso, uma batalha de vontades e segredos escondidos.
No fundo, sentia que aquele encontro era apenas o começo, o início de uma guerra que eu não podia mais evitar. O homem encapuzado ficou parado por um momento, observando meu rosto. Seus olhos profundos e sombrios pareciam atravessar minha alma, lendo cada segredo enterrado. A chuva caía firme, lavando não apenas a terra, mas as máscaras que eu tentava usar para esconder quem realmente sou. Você carrega o poder de uma tempestade, mas também a maldição de um passado esquecido, disse ele, sua voz como um sussurro de pedra. O que você acha que ganhou Nezha ao fugir da sua história? Meu coração acelerou. Ele sabia demais, e eu sentia que a linha entre meu eu real e aquele outro dentro de mim estava cada vez mais tênue. Fugi para não ser destruído, respondi, tentando manter a voz firme, mas não sei se consegui. Ele deu um passo à frente, revelando parcialmente seu rosto. Um homem marcado pelo tempo, mas com uma força que desafiava a idade. A verdade é uma lâmina afiada, e você está prestes a ser ferido por ela. Seu passado não vai desaparecer, porque ele está gravado em você, no sangue, na carne, na alma. Senti um frio cortar minha espinha. Recordações vieram como um tsunami. Vozes, visões, gritos de uma vida que não reconhecia, mas que pulsava em mim. O outro eu, aquele que sussurra para eu ceder à escuridão, tornou-se mais presente. Queria emergir, dominar. Você pode tentar resistir, ele continuou, mas o tempo está acabando. O vazio quer seu lugar e ele não aceita rejeição. A chuva se tornou uma tempestade. Relâmpagos cortaram o céu. Eu estava na encruzilhada entre o que fui e o que poderia me tornar. A tempestade rugia em volta, uma sinfonia de trovões que parecia ecoar dentro do meu peito. A cada raio, sentia o conflito crescer em mim. Uma batalha invisível entre o homem que eu era e o monstro que tentava despertar. O selo no meu peito ardia como nunca antes, rachaduras se alastravam e o medo se tornava um companheiro constante. O homem encapuzado recuou, seus olhos brilhando como brasas. Você pode sentir, não é? A fome do vazio. Ele quer engolir tudo o que resta de você. Sua voz era uma sombra, uma sentença, mas nem tudo está perdido. A escolha ainda está em suas mãos, por enquanto. Olhei para as minhas mãos, tremendo. Um poder antigo corria por elas, uma força que poderia destruir ou salvar. Era uma faca de 2 gumes, e eu era o fio cortante. Dentro de mim, o outro eu rosnava, impaciente, pronto para escapar da prisão que o mantinha contido. Fechei os olhos e tentei me encontrar no meio daquele caos. Lembrei de quem eu fui antes do selo, antes das ruínas e das vozes. Um menino que queria apenas existir, ser livre. Mas a liberdade tinha um preço, e ele estava prestes a ser cobrado. O encapuzado se afastou, desaparecendo entre as árvores como um fantasma. A tempestade começou a diminuir, deixando um silêncio pesado e opressor. Eu sabia que aquela noite mudaria tudo. O abismo dentro de mim estava aberto e a escuridão já sussurrava meu nome. O amanhecer chegou, mas não trouxe luz. O céu estava coberto por nuvens densas e o sol parecia relutante em surgir. Caminhei sem direção, como se meus pés fossem guiados por algo além da minha vontade. O selo em meu peito, agora rachado, irradiava calor e dor, como se pulsasse em ritmo com um coração que não era só meu. Em uma clareira, me deparei com ruínas antigas, colunas partidas, inscrições esquecidas, símbolos de um tempo anterior aos registros humanos. Ao me aproximar, os ecos de uma língua antiga vibraram no ar, e meu corpo respondeu com um arrepio profundo. Senti uma conexão imediata, como se aquela terra fosse um fragmento perdido da minha origem. Toquei uma das pedras gravadas, e uma onda de lembranças me invadiu. Vi um templo em chamas, vi a fúria de deuses caídos, vi a mim mesmo, mas não com este rosto. Outro corpo, outra forma. Algo maior, mais terrível.
Eu não era apenas o herdeiro de um Deus. Eu era parte dele. Me ajoelhei, sufocado pela revelação. O vazio que carregava não era só escuridão. Era memória, era essência, era castigo. Eu fui criado para conter o que um dia destruiu o céu. E agora, esse poder gritava para ser libertado. O sussurro em minha mente já não era distante, era claro. Você vai lembrar, vai aceitar. Meu próprio reflexo nas poças formadas pela chuva começou a mudar. Um rosto distorcido com olhos que queimavam como brasas. Ali, entre as ruínas do tempo, compreendi. Ou dominaria o que havia em mim, ou seria consumido por ele. O silêncio entre as ruínas não era vazio. Era denso, cheio de algo que respirava junto comigo. Enquanto observava os símbolos entalhados nas pedras antigas, uma das colunas estalou e se moveu lentamente, revelando uma abertura estreita, como uma boca de pedra engolindo a luz. O instinto me alertava para fugir, mas algo mais forte me empurrou para dentro. Uma lembrança que não era minha, uma ordem esquecida. Desci por um túnel esculpido à mão. A pedra fria sob os pés e as paredes cobertas por inscrições em uma língua que agora compreendia sem esforço. Eram preces, maldições, advertências. Aquele que ergue o relicário desperta a dor do céu. E lá estava ele, no fim do corredor, um artefato pulsando com uma luz vermelha viva, o relicário da tempestade. Quando toquei o objeto, uma onda de dor percorreu meu corpo. Senti como se estivesse sendo partido em pedaços, cada fragmento de mim sendo exibido à força diante de minha consciência. Vozes gritaram em minha mente. Deuses antigos, guerreiros esquecidos, monstros selados. Todos me reconheciam, todos me odiavam. Você nos trancou aqui, você prometeu nos destruir, e agora voltou. Caí de joelhos, ofegante, tentando afastar as vozes, mas o relicário não queria ser ignorado. Ele não era apenas um artefato, era um juízo, um portal, uma chave. E naquele momento compreendi. Meu destino nunca foi carregar o fardo. Eu era a porta. O chão tremeu, o ar ficou mais denso, e do relicário uma sombra escapou, abrindo lentamente os olhos. Não era apenas o vazio, era o começo do fim. A sombra emergida do relicário era densa, viva e fria como uma ausência de tudo. Seus contornos tremeluziram, oscilando entre formas humanas e monstruosas. Ela não andava, deslizava, envolta por um silêncio tão profundo que abafava até os batimentos do meu coração. Meus joelhos vacilaram e um calafrio percorreu minha espinha. Eu sabia o que era. Um quebrado, o primeiro dos 7. O que você libertou não tem nome, murmurou uma voz dentro de mim. Foi apagado pelos deuses, temido pelos homens e esquecido pela própria morte. A criatura me olhou, não com olhos, mas com uma presença que perfurava minha mente. Vi imagens, cidades soterradas, civilizações apagadas, mundos destruídos não por ódio, mas por desespero. Ele não veio para dominar, veio para lembrar que o esquecimento era uma misericórdia. A sombra se aproximou lentamente. Cada passo que dava, as paredes da câmara pareciam gemer, como se o próprio tempo resistisse à sua existência. Você abriu a porta, ela disse sem som. Sua voz estava dentro de mim, ecoando como um pensamento antigo. Eu não sabia, balbuciei. Mas era mentira. Parte de mim sempre soube que aquele poder era mais do que eu poderia conter. O selo nunca foi para proteger o mundo de mim. Era para proteger mim do mundo que havia selado. A sombra estendeu um braço esquelético em minha direção. Aceite-me, ou lute, mas lembre-se, há 6 outros. E todos despertarão com minha presença. Um tremor sacudiu a terra. Acima de nós, o céu trovejou com uma fúria que não era natural. A primeira rachadura no véu da realidade havia se aberto. E agora? Eu fazia parte dela.
O chão continuava a tremer, não por causa de um terremoto comum, mas porque o tecido da realidade começava a ceder. Ao meu redor, as ruínas vibravam, as paredes pulsavam como se respirassem, e o ar ficou mais pesado, como se estivesse encharcado com a memória de algo que nunca deveria voltar. A sombra que libertei ainda me observava. Não se moveu, não precisou. Dentro de mim, o selo arrebentado queimava como fogo líquido. A dor era insuportável, mas também estranhamente familiar. Era como voltar para um lugar que você odeia, mas que ainda chama de casa. A criatura não me atacou. Ela apenas caminhou até a entrada da câmara e, com um gesto sutil, abriu um portal feito de trevas puras, sem brilho, sem fim. Pude ver através dele um campo devastado onde os céus estavam sempre em guerra com a terra. Fragmentos de tempo e espaço flutuavam como destroços de um sonho destruído. E lá, no centro, erguiam-se os outros 6, ainda adormecidos, ainda presos, mas acordando, um por um. Caí de joelhos. Estava sem forças, não apenas físicas, mas mentais, espirituais. Sentia que algo dentro de mim se partia, não por fraqueza, mas porque finalmente aceitava o que era. Eu nunca fui humano. Fui criado como cela, como guardião, como parte de um pacto quebrado. Eles virão, um por cada fragmento perdido, um por cada verdade escondida. A sombra falou de novo, e desta vez sua voz não me causou dor, causou reconhecimento. Quando o portal se fechou, ele não desapareceu. Ficou gravado no ar como uma cicatriz, a primeira rachadura no véu. E então, compreendi, não era o fim do mundo, era o retorno do que veio antes dele. Deixei as ruínas ainda tonto, mas a dor havia se transformado em outra coisa, uma urgência sombria. O céu, antes apenas nublado, agora parecia distorcido, como um véu fino à beira de rasgar. Cada passo ecoava mais alto do que o anterior, como se o mundo prestasse atenção a mim agora, como se me seguisse ou me temesse. Na linha do horizonte ergueu-se uma cidade, ou o que restava dela. Torres retorcidas pelo tempo e pelo abandono, pontes quebradas conectando o nada e sombras que se moviam onde não havia luz. Aquela cidade era antiga, mais velha que as ruínas do relicário, mais velha que minha memória. Eu a conhecia, ou ela me conhecia. Ao atravessar os portões de ferro, vozes começaram a sussurrar. Não no ar, mas nas paredes, no chão, nas janelas vazias. Fragmentos de conversas sem sentido, orações partidas, lamentos esquecidos. Era a cidade dos ecos, onde o tempo não seguia regras, onde o passado gritava e o futuro sussurrava em desespero. Andei por ruas tortas, tentando ignorar os rostos que apareciam entre as frestas das construções. Todos tinham olhos vazios, todos me reconheciam. Um homem com metade do rosto derretido apontou para mim e disse: "O portador voltou. A prisão caminha." No centro da cidade, havia uma praça circular. No chão, símbolos idênticos aos do selo em meu peito. Me ajoelhei instintivamente e o chão respondeu. Um círculo de luz vermelha brilhou, abrindo uma fenda de energia que rugia como um trovão engasgado. Algo estava prestes a emergir dali. Um novo quebrado, talvez. Ou uma lembrança viva que me forçaria a encarar o que fui antes de ser esquecido. A cidade esperava e eu não tinha mais para onde fugir. A luz vermelha projetada pelos símbolos girava em círculos lentos, como um olho que desperta. Então, da fenda não emergiu um monstro, mas uma memória. E ainda assim, ela sangrava. O ar tremeu e vi a mim mesmo, anos mais jovem, envolto em vestes sagradas, os olhos apagados pela obediência. Eu estava de joelhos diante de um altar, rodeado por figuras encapuzadas. Eles me marcavam com lâminas incandescentes, entoando palavras em uma língua que agora reconhecia como a dos deuses partidos. Aquela cerimônia não era uma bênção,
Era um selo, e eu não fui escolhido, fui moldado. A lembrança se distorceu, transformando-se em outra. Eu, sozinho, em uma câmara semelhante ao relicário, chorando sangue, suplicando para esquecer. "Tire isso de mim!" gritava, mas ninguém respondeu, porque quem havia me trancado ali era eu mesmo. Quando a visão cessou, caí para trás, arfando. A luz desapareceu e o chão voltou ao silêncio. Mas algo havia mudado. Minhas mãos estavam marcadas com os mesmos símbolos do altar, não temporários, não ilusões. Eram cicatrizes queimadas na carne e ardiam como se ainda estivessem sendo gravadas. As construções em volta começaram a se desmanchar em poeira, como se a cidade tivesse cumprido sua função. Os ecos cessaram. Agora havia apenas o presente, um presente que já não me reconhecia como humano. No céu, uma rachadura surgiu, a segunda, menor que a primeira, mas crescente, e dela caiu uma pena negra, lenta, pesada como ferro. Peguei-a sem pensar, e um novo sussurro nasceu dentro de mim. O próximo quebrado. Lembra seu nome. Segurei a pena negra com mãos trêmulas. Era fria ao toque, mas pulsava como se tivesse vida própria. E quando a fechei nos dedos, ouvi o nome. Não em voz alta, mas gravado no eco do mundo ao meu redor. Itariel. Um nome antigo, esquecido nas ruínas do tempo, mas que minha alma reconheceu como uma cicatriz reconhece o metal que a causou. Itariel não era apenas um dos quebrados. Ele fora um dos mais próximos dos deuses antes da queda. Um anjo guerreiro, desfigurado pela escolha de proteger a humanidade quando os próprios deuses desistiram dela. Por isso, foi punido, quebrado, encerrado, esquecido. A pena flutuou de minhas mãos, ergueu-se como guiada por uma vontade invisível e girou no ar, desenhando runas no espaço. Cada símbolo aberto revelava visões, campos de guerra entre luz e trevas, homens rezando por misericórdia, enquanto Itariel os observava, sem poder interferir. A terceira rachadura se abriu no céu. Dessa vez, ela sangrou luz, uma claridade impura, como uma estrela morrendo. E então ele caiu, não com impacto, mas com propósito. Suas asas não mais existiam, arrancadas há milênios. Em seu lugar, cresciam galhos secos, torcidos, enraizados em suas costas, como lembranças que não cicatrizam. Itariel me olhou. Seus olhos eram abismos, cheios de perguntas que eu não queria responder. Você me libertou, e agora deve carregar a escolha. Não compreendi a primeira, mas então vi. Ele não viera para destruir, mas para oferecer uma troca. Se eu aceitasse, me tornaria o novo selo. Se recusasse, Itariel se libertaria por completo. E o mundo sangraria pelo que eu decidisse. A presença de Itariel me pressionava como um vendaval silencioso. Era majestoso mesmo em sua deformidade. Cada palavra que saía de sua boca se cravava em minha mente como ferro quente. Ele não pedia. Ele oferecia, mas eu sabia que por trás daquela oferta havia uma verdade mais sombria que qualquer destruição: sacrifício. A cela precisa de um novo contorno, de um novo corpo. O anterior já não serve mais, disse ele, estendendo uma das mãos. Ela não parecia humana. Era feita de sombras e raízes, pulsando com algo ancestral. Aceite e o ciclo será restaurado. Recuse e seremos ambos condenados à liberdade. A palavra liberdade nunca me pareceu tão apavorante, porque ela não significava salvação, significava caos. O mundo sem o equilíbrio dos selos, sem os fragmentos contidos, ruiria. E mesmo com todas as dores que carrego, parte de mim ainda queria preservá-lo. Meus joelhos cederam, mas não por fraqueza física. Era a alma se ajoelhando diante de algo maior. Um grito surdo ecoava dentro de mim, o mesmo grito que soltei no dia em que fui selado sem saber. O mesmo grito de todo quebrado ao ser trancado em carne viva. Então, toquei a mão de Itariel.
Por um instante, o mundo inteiro parou. O tempo hesitou. Ele me olhou com algo que não era piedade, era pesar. Você fez o que todos os outros temeram. A pena negra em meu peito brilhou, e uma nova marca se formou, queimando em minha carne com a mesma runa que vi na câmara da lembrança. A cela se reconstruía dentro de mim, à medida que Itariel se desvanecia, voltando ao limbo, não aprisionado, mas preservado. Mas enquanto ele desaparecia, ouvi seu sussurro: agora você os encontrará todos. O silêncio após a partida de Itariel foi mais aterrador que qualquer grito. Era um vazio vivo que vibrava sob a pele como uma ameaça silenciosa. A marca ainda queimava em meu peito, mas não era apenas dor. Era direção, uma bússola feita de sofrimento e destino. Me levantei com dificuldade. Ao redor, a cidade dos ecos havia desaparecido, consumida pela troca. Em seu lugar, um campo desolado se estendia até o horizonte, árvores sem folhas, o chão rachado e, ao longe, uma torre inclinada que parecia perfurar o céu rachado. Senti o próximo fragmento pulsar naquela direção, um chamado, um aviso. Cada passo em direção à torre era acompanhado por lembranças que não eram minhas. Risos de crianças, choro de mães, o som de sinos sendo tocados em desespero. Aquela torre tinha sido um lugar sagrado, um santuário, agora parecia uma sepultura. Cheguei aos portões de ferro, enferrujados, mas ainda firmes. Ao tocá-los, uma voz sussurrou direto à minha mente: aqui dorme aquele que esqueceu o próprio nome e devorou os nomes de outros. A porta rangeu e se abriu sozinha. A escuridão no interior era densa, não por ausência de luz, mas por rejeição dela. Entrei e a temperatura caiu como se o próprio tempo se recusasse a me acompanhar. No centro do salão, uma figura ajoelhada. Não respirava, não se movia, mas sabia que estava viva, e quando me aproximei, ele ergueu o rosto. Não tinha olhos, apenas buracos profundos, cobertos por uma fina camada de pele translúcida. Sua boca se mexeu, e dele saíram dezenas de vozes. Algumas infantis, outras velhas, outras minhas. Você carrega o selo, então veio me libertar. A torre gemeu em resposta, e o segundo quebrado abriu os braços para mim. O ser diante de mim era mais que um quebrado. Era uma prisão viva, feita de identidades perdidas. Cada movimento seu arrastava um sussurro diferente. Era como se 1000 almas falassem por ele, e nenhuma tivesse paz. Quando seus braços se abriram, a escuridão pareceu se estender junto, como se o próprio vazio ansiasse por meu toque. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Ou ao menos uma das vozes perguntou. A pergunta era simples, mas cortou como faca. Por um momento hesitei. Eu ainda me lembrava? Ou o selo em mim já começava a devorar minha própria essência? Não vou responder, declarei, tentando manter a voz firme, mas ele sorriu. Ou melhor, a pele onde um dia existiu um sorriso se esticou. Você já respondeu. Ao não negar, você confirmou que o tem. E agora é meu. Uma onda de frio me atravessou. Meu peito ardeu como fogo negro. A pena que havia recebido de Itariel tremeluziu, tentando me proteger. Mas a presença do devorador era antiga. Talvez mais antiga que o próprio selo. Ele não queria escapar. Ele queria herdar. Com um movimento, ele lançou uma corrente de sombras contra mim. Elas não me prenderam. Me envolveram como serpentes sussurrantes. Vi imagens da minha infância, do dia em que conheci o oráculo, do momento em que fui marcado sem saber. E em cada imagem ele estava lá, disfarçado em rostos familiares, apagando memórias com toques gentis. Mas então, algo rompeu o controle. A pena brilhou uma última vez e explodiu em luz. Um grito, não meu, ecoou pela torre. A luz cortou as sombras e o devorador cambaleou ofuscado. A oportunidade estava ali, mas eu precisava decidir. Selá-lo novamente
ou destruí-lo por completo, e com ele todas as almas que havia engolido. A torre tremia, como se estivesse viva e temesse o que eu estava prestes a fazer. O devorador se encolhia, mas mesmo ferido, sua presença ainda era densa, carregada de vozes que imploravam e amaldiçoavam ao mesmo tempo. Ele me encarava sem olhos, mas eu sentia o desespero em seu gesto, a súplica disfarçada de desafio. Se me selar, eles se perdem para sempre, disse ele, e por um segundo sua voz foi a de minha mãe. Meu coração vacilou. As vozes que ele consumia não eram apenas ecos sem rosto. Eram memórias vivas, eram histórias. Mas o que aconteceria se eu o deixasse livre? As runas da pena tremeluziam em minha pele. Elas me guiavam não com ordens, mas com lembranças do que já fui, de quem eu estava me tornando. Parte de mim já não era apenas carne, era símbolo, era prisão e também julgamento. Levantei a mão. A pena negra se transformou em um espinho de luz viva, semelhante a uma lâmina forjada no silêncio dos deuses esquecidos. O devorador sibilou, recuando. Seus sussurros se intensificaram, tentando me seduzir, prometendo devolver o que perdi, mostrar quem me traiu, até mesmo curar minha alma partida. Mas eu não queria respostas vazias. Eu queria equilíbrio. Cravei a lâmina no chão entre nós. A torre explodiu em chamas brancas, não de calor, mas de memória. As almas aprisionadas voaram como cinzas dançantes, subindo em direção ao céu rachado. O devorador se despedaçou em 1000 ecos, e a cela dentro de mim absorveu os fragmentos. Quando tudo se acalmou, ouvi apenas uma voz. A minha. Mas carregava dentro dela um eco distante, como se os nomes que salvei ainda sussurrassem através de mim. O próximo quebrado. Já me sentia chegar. A paisagem havia mudado novamente. Agora eu caminhava por um deserto silencioso, onde o céu era uma manta de nuvens vermelhas e o solo rangia como ossos antigos. A marca da sela em meu peito pulsava com força. Não era dor, mas um aviso. O próximo fragmento não estava acima, mas abaixo. Ao longe, erguiam-se pilares de pedra negra, enfileirados como lápides de um cemitério esquecido. No centro, uma fenda rasgava o chão, exalando um calor úmido e abafado. A entrada para as profundezas. Sabia que, ao descer, não haveria garantia de retorno. Mas hesitar era conceder tempo ao caos. Desci. O ar ali era espesso, carregado de vozes abafadas, como se o próprio solo sussurrasse arrependimentos. As paredes estavam marcadas com desenhos antigos, figuras humanas sendo dilaceradas por sombras com corações flamejantes. E em cada canto, olhos desenhados me observavam. Caminhei até chegar a uma câmara onde o chão era um espelho escuro, refletindo uma versão distorcida de mim. No centro, algo respirava. Não com pulmões, mas com a própria existência. Um ser de pedra e carne, de corpo colossal e movimentos lentos. Ele não falava, mas sua mente entrou na minha. Eu fui selado por não sentir culpa, por não entender a dor dos outros. Fui feito juiz e tornei-me carrasco. As imagens que ele transmitia eram de reinos destruídos, decisões tomadas com lógica perfeita e nenhuma piedade. Ele era o julgador, o quebrado que havia matado para manter a ordem, até que sua justiça se tornara tirania. A cela em mim reagiu, querendo se expandir, mas ele me fitava, silencioso, como se esperasse minha decisão. Você veio me aprisionar ou pedir meu veredito, ele projetou. E pela primeira vez temi não pelo mundo, mas por mim mesmo. O julgador permanecia imóvel, mas sua presença pressionava meu peito como se o ar ao redor tivesse peso. Cada pensamento que eu tinha, dúvidas, memórias, temores, era exposto e analisado, como se ele sondasse minha alma à procura de falhas. E encontrava. Em silêncio, ele as mostrava para mim, uma a uma. Vi o rosto do homem que deixei para morrer no início da jornada. O olhar vazio do amigo que abandonei quando fui marcado.
a voz da garota cuja confiança usei como escudo. O julgador não precisava me condenar. Ele apenas refletia o que eu já sabia. Todos os quebrados são versões de um mesmo erro, a vaidade do divino. Você busca selar aquilo que é, na verdade, reflexo de si mesmo. O caos não está apenas nos outros, ele vive em você. O chão sob meus pés se partiu, revelando um abismo, uma chance. Se eu aceitasse o julgamento, talvez encontrasse absolvição, mas algo em mim resistia. A pena negra, adormecida após o confronto com o devorador, reaqueceu. Ela não julgava, ela não perdoava, ela selava. O julgador percebeu a decisão antes que eu a tomasse por completo. Seus olhos de pedra, brilhando em tons âmbar, pareciam entristecer. Então continuará a trilhar o caminho do carcereiro, que assim seja. Ele ergueu os braços. Chamas brancas surgiram ao redor, em círculos que se fecharam em mim. Um teste, um último julgamento. Eu precisava enfrentar a sentença não dele, mas daquilo que eu havia me tornado. A cela pulsou em meu peito, a pena se ergueu em minha mão. E a batalha começou. Não com espadas, mas com memórias, palavras e escolhas que fiz, ou deixei de fazer. O julgador não atacou com violência. Ele me afogou em lembranças. Cada passo em falso que dei, cada vida que toquei e corrompi, surgia diante de mim como vultos dançantes, e em cada visão uma escolha mal feita pesava sobre meu espírito. Era uma guerra onde minha arma era a aceitação, e meu escudo, a culpa. A cela em meu peito se expandia, e com ela a pena brilhava em tons pálidos. A luz que antes selava, agora oscilava. Ela me esperava escolher, condenar ou compreender. Mas o julgador não dava trégua. No fim, todos os selos se tornam espelhos. Ele projetou, a voz reverberando nos ossos do lugar. Você os prende e aprisiona a si mesmo com eles. Caí de joelhos. Não por fraqueza, mas por cansaço. Não havia batalha contra o julgador. Havia apenas confronto com a verdade. E a verdade era simples e brutal. Nenhum de nós é puro, nem mesmo os herdeiros escolhidos. Ergui a pena, não como lâmina, como ponte. Sussurrei o nome dele, não o que lhe foi dado pelos homens, mas o nome que havia esquecido. Aeldar. Por um momento ele chorou. A pedra tremeu. A carne se dissolveu. A cela absorveu o quebrado e com ele absorveu parte de mim. Saí da câmara não como antes, mais pesado, mais consciente. Cada selo me moldava, me fragmentava. Não havia salvação nesse caminho, apenas equilíbrio temporário. Mas agora eu entendia. O mundo não precisava de heróis, precisava de guardiões imperfeitos. Do lado de fora, o céu havia mudado de tom. Uma nova rachadura cortava os céus como uma cicatriz fresca. Senti um chamado, último. Ao longe, nas ruínas do céu, algo antigo despertava. Algo que nem os deuses ousaram selar. E eu seria o último a caminhar até ele. Essa foi apenas uma parte da jornada. E embora os fragmentos estejam selados, algo ainda respira nas sombras. Se você sentiu o peso dessas escolhas, se viu algo de si mesmo nessa travessia, então essa história já deixou sua marca. Agora, me diga, você conseguiria seguir em frente, sabendo o que deixaria para trás? Se chegou até aqui, inscreva-se no canal. Deixe seu like para que mais almas encontrem esse caminho sombrio. E nos comentários diga, você seria o carcereiro ou o selado? Até o próximo relato, aqui no Diário Sombrio.